Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, convenção sem fim. Tua lei me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Nesta hora, Senhor, abrimos o nosso coração diante do Senhor. Venha falar-nos. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Não queremos ser entretidos com a Tua palavra. Queremos, ó Deus, que ela nos console, nos exorte, nos edifique. Que através da Tua palavra, Senhor, que é como um martelo que esmiuça a penha, que Tu possas estar, Senhor, realmente transformando-nos de glória em glória a imagem do Teu Filho, Senhor. Que nossa vida seja um testemunho tão bonito daquilo que Tu podes fazer, daquilo que Tu queres fazer, daquilo que Tu fazes na vida daqueles que Te tomam como o Senhor absoluto do existir. Que haja sobre o pregador desta manhã a unção do Teu Espírito, Pai. Sobre todos os Teus filhos a mesma unção, revelação do Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Tome a sua Bíblia agora. Como é bom a gente ter a Bíblia, né? A palavra de Deus. E agora temos assim Bíblias grandes, com letras grandes também. Mas o mais importante é você ter o seu coração grande, para que a palavra do Senhor não apenas penetre, mas para que a palavra do Senhor provoque mudança, transformação. É isso que o Senhor faz. Nesses últimos domingos, nós estamos meditando, e não vamos esgotar o assunto, porque a palavra de Deus é sempre inesgotável. Estamos falando sobre finanças. Nós temos visto que de cada 6 versículos da Bíblia, um deles trata da área de finanças, de trabalho. E meus irmãos, vidas estão sendo assim transformadas pela palavra de Deus. E a palavra do Senhor, quando ela é obedecida, ela provoca realmente a mudança. E nós vamos ler hoje um texto riquíssimo. Está no Evangelho de João, no capítulo 2. Todas as vezes que tomamos a palavra, devemos guardar no coração uma expectativa. Deus vai falar comigo. Então diga para o seu irmão: Deus vai falar comigo. Outra vez: Deus vai falar comigo. E a palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então tem ouvidos para ouvir. Até os surdos ali, que os ouvidos não funcionam bem, mas o coração funciona bem, e a palavra provoca mudança. João capítulo 2. João capítulo 2. Algumas pessoas dizem assim: tudo que é bom dura. Quem já ouviu esse versículo na Bíblia? Tudo que é bom dura pouco. Parece que outros inventaram um versículo que diz assim: a alegria de pobre dura pouco. Não tem isso na Bíblia, não. Esse texto que nós vamos ler é exatamente para acabar com isso, que diz assim: tudo que é bom dura pouco. Pelo contrário, o que é bom é para durar mesmo, sabe? Então esse texto aqui vai nos mostrar uma verdade sobre isso, que precisamos arrancar do coração esse sentimento: tudo que é bom dura pouco. Pelo contrário, quando temos o Senhor, dura muito. João capítulo 2, verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo?
ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos assentar-nos. Nós temos visto que quando uma pessoa está vivendo sob uma pressão financeira muito grande, ou quando ele tem quebrado princípios da palavra, e nesses últimos 2 meses nós temos falado muito sobre isto, sobre comprar fiado, sobre ser fiador, e situações assim, quando você quebra um princípio, porque nós temos mandamentos nas Escrituras e temos também princípios. Quando tropeçamos, nós vamos sofrer o quê? As consequências. E nós temos visto que você não precisa tentar impressionar ninguém, que a nossa vida, agora que temos o Senhor, é uma vida diferente. Nossos valores são outros, nossa ambição é uma outra, e o nosso desejo é um só, é de honrar, exaltar, glorificar o Senhor, e queremos fazer o que Jesus Cristo fez lá em Caná. Diz aqui o versículo 11, a parte final: manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nós queremos com a nossa vida levar a glória de Deus, queremos manifestar a glória do Senhor, e queremos também que outras pessoas venham crer no Senhor Jesus. O que eu quero dizer nesta manhã, de uma forma assim, bem clara, que nem sempre o que é bom é para durar pouco, não. Muitas vezes as pessoas começam bem, começam com entusiasmo no seu trabalho, mas algumas vezes parece que acaba o entusiasmo, acaba a alegria. E domingo passado nós falamos muito sobre isso, sobre que Deus haveria de abençoar o quê? O trabalho de nossas mãos. Muitas vezes a pessoa começa bem e por uma circunstância acaba. Como aqui o vinho acabou. O vinho tinha terminado. E o vinho você pode colocá-lo como símbolo de alegria, de prosperidade, como um sinal também. Mas ele terminou. O que estava ali? Tinha ali a água. Tinha água. Tinha aquelas talhas que estavam vazias. E Jesus deu para eles trabalho. Muitas vezes nós achamos que o milagre vem, a intervenção do Senhor é como se fosse um passe de mágica que algumas pessoas imaginam, um toque, algo assim. Não, Deus estabeleceu hoje no Novo Testamento princípios que a bênção dele vem em cima do seu trabalho. E muitas vezes nós desprezamos aquelas talhas que estão ali, aquelas ferramentas que estão ali. Nós dizemos assim: mas elas estão aqui, elas estão vazias, elas não servem. Aquelas talhas estavam ali, vazias. Eram ferramentas que estavam ali do lado. E Jesus mandou que eles enchessem aquelas vasilhas de água. Água é uma coisa muito simples, muito comum. A gente só percebe a água quando ela falta, não é? Lá em casa esses dias, a água acabou, e é um transtorno quando falta água dentro de casa, não é assim? Mas convivemos com a água. Jesus não mandou que colocasse ali um pozinho, um quisuco, alguma coisa assim, para misturar, não. Ele mandou que colocasse água. Isso é o que? Trabalho. Ele mandou. E naquela época não tinha torneira que você pudesse ir lá abrir. Quem foi teve que buscar a água, encher aquelas talhas de água. E houve um momento em que a graça do milagre aconteceu, através de algo da obediência.
Existem pessoas que percebem a falta, as coisas estão faltando, e ele cruza os braços e começa a murmurar. Ele começa a dizer: mas Jesus está aqui, mas está faltando. Jesus estava ali, mas o vinho estava faltando. O grande problema é que muitas vezes nós somos assim tão orgulhosos para falar que o vinho acabou. A Bíblia não diz aqui quem foi a pessoa que chegou e falou: o vinho acabou. Mas alguém teve que chegar e falar: o vinho acabou. Muitas vezes a gente guarda um orgulho, e para algumas pessoas é muito difícil falar isso. O vinho acabou, terminou. Muitas vezes algumas pessoas querem sempre ter uma aparência, mas não tem mais. Quando o vinho já acabou, se o vinho já acabou, acabou. É preciso chegar e falar: acabou. Muitas casas ficam todas atrapalhadas, começaram num ritmo de vida, uma situação, depois o marido, por uma circunstância, o emprego acabou, a empresa faliu, e ele quer continuar tendo o mesmo ritmo. A coisa muda. É preciso muitas vezes abrir o coração e falar: olha, o vinho acabou. Mas quando temos a consciência da presença de Jesus, como eles tinham a consciência da presença dele, porque o haviam convidado, sempre acontece alguma coisa. Existe uma revista que diz assim: pequenas empresas, grandes negócios. A gente pode dizer assim: pequenos feitos, grandes negócios. Ou seja, pequenos feitos, encher aquelas talhas de água. Era uma coisa aparentemente simples, era um feito relativamente pequeno, mas tinha que ser feito. E quando fizeram, depois do trabalho, eles não viram, mas Jesus deu uma ordem. Ele disse: levai ao mestre-sala. Eram os empregados. O mestre-sala era eu posso dizer que era o chefe deles, e o dono da casa era o patrão. Então, desde aquela época tinha esse negócio de ter chefe, sabe? Se você fica emburrado com seu chefe, chateado com ele, ou se você é chefe, ou se você é patrão, não vou falar aqui uma hierarquia, mas que há uma situação: olha, o chefe mandou, o empregado fez, leva para o patrão. Alguma coisa aconteceu, e quando ele provou, não era mais água, tinha acontecido o quê? Um milagre. Meus irmãos, o que eu quero mostrar aqui para os irmãos é que nós não podemos de forma alguma desprezar. Muitas vezes a solução, a resposta para a sua necessidade está ali tão pertinho de você. Estão ali aquelas talhas e você fica desprezando. Muitas vezes a solução está ali e você diz: não, o vinho acabou e acabou mesmo. Deus é que não gosta de mim, Jesus não gosta de mim. Ele começou bem, eu comecei a andar bem com ele, mas acabou. Acabou por quê? Exatamente porque usaram e não colocaram de volta. As coisas têm que ser o quê? Tem que haver uma reposição sempre. Na nossa vida é assim também. Na área financeira, você pode testificar. Não significa, e nós temos aprendido, que prosperidade é ausência de necessidade. É você ter para suprir a sua necessidade e ter para suprir a necessidade do outro também. Uma pessoa pode ser próspera morando num barracão de 2 cômodos, como ele pode ser próspero da mesma forma morando numa casa de 10 cômodos. Não é uma questão de medir, é uma questão da prosperidade na vida. A intensidade, prosperidade é vida, é você suar a graça de Deus, é você manifestar realmente todo o favor do Senhor. Agora, esse milagre só aconteceu por uma coisa: se aqueles moços, os servos, não tivessem enchido as talhas de água, Jesus podia fazer surgir dentro delas o vinho? Será que podia? Podia, porque tudo que os nossos olhos veem surgiu de quê? Do nada. Mas houve um momento, depois que ele criou todas as coisas,
ele estabeleceu este princípio. Trabalho não é maldição, trabalho é uma bênção. A maldição ligada ao trabalho é o suor, é o cansaço. Seria tão bonito se a gente pudesse trabalhar, não cansar. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Não no sentido que seja maldição o trabalho. Trabalho é bênção. Pare de trabalhar que você vai ver como que é tão delicado. Parar é difícil. A questão é a fidelidade. Os empregados foram, obedeceram. E para obedecer, em outras palavras, tem que ser fiel. Algumas pessoas enfrentam dificuldades nessa área. Basicamente, todo problema gira em torno da fidelidade. Quando nós olhamos a vida de Moisés, abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 3, o verso 5. Hebreus, capítulo 3, o versículo de número 5. Nós vamos perceber o trabalho de Moisés. Ele diz algo aqui de uma forma clara, diz assim, Hebreus capítulo 3, verso 5 diz: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Não existe, muitas coisas me entristecem, mas acho que uma coisa que me fere muito é quando eu encontro um irmão que tem uma empresa e ele diz assim: pastor, eu nunca mais emprego um crente na minha firma. E eu fico assim, porque ele deveria ser o melhor. Ele deveria ser o melhor. Na nossa casa, a Renata sempre precisa de alguém para ajudá-la. E eu não sei se você já teve a infelicidade que as piores empregadas que nós tivemos, por incrível, eram crentes. Teve uma, isso há muitos anos atrás, a Renata era novinha, ainda é. Mas, gente, era uma opressão. Não tinha alegria, era emburrada, cara fechada, mal criada, chata, imprestável. E por incrível, crente. Como existem seres humanos que nascem e ficam, ao nascer, por uma circunstância, se quebraram, a perna não funciona, os braços, e existem pessoas que ficam no mundo espiritual quebradas também, não tinha vida. Mas falando aqui de Moisés, diz, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Ou seja, o crente, você que tem o nome do Senhor na sua vida, o anúncio, a proclamação da palavra de Deus não deve ser apenas só o som, mas os seus atos. Vimos aqui Moisés fiel. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, o verso 2. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. O apóstolo traz algo do mundo natural e de uma forma assim bem clara. Ele mostra, 1 Coríntios capítulo 4, verso 2 diz: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O dispenseiro é o mordomo, é o empregado. Onde você estiver trabalhando, procure se ver como um dispenseiro. E a palavra diz que o que é exigido de cada um deles é que ele seja o quê? Fiel. E dentro da palavra fiel, existe todo o contexto de vida,
de doutrina, existe todos os princípios realmente para uma vida de prosperidade, que é a fidelidade. Quando olhamos em Daniel capítulo 6, o versículo 4, e Daniel estava ali, eu posso dizer na Brasília da época, que era a Babilônia, e Daniel estava ali, em razão da sua fé, da sua fidelidade. Daniel não seguia como os outros empregados, os outros que estavam em função ali de liderança, não aceitava de forma alguma suborno, ele trabalhava mesmo. Daniel capítulo 6, o verso 4, Daniel 6, 4. À medida que você vai sendo fiel a Deus, à medida que você é bom no seu trabalho, muitas vezes as pessoas vão ficar com inveja de você, vão falar, mas você é aquilo, você, não importa o que eles venham te chamar, alguns vão te trair, alguns vão levantar calúnia sobre você, mas algo que você precisa entender, o próprio Jesus disse, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Muitas vezes você acha assim, como crente, a perseguição faz parte. Muitas vezes as pessoas, colegas seus, vão ter inveja de você, não porque, não é por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é, pelo fato de ter o nome do Senhor na sua vida. Daniel capítulo 6, o verso 4 diz assim: então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. O crente não é um chato, ele é um fiel. Seja gentil, sabe? Seja gentil, seja prestativo, ajude seus colegas de trabalho, não fique olhando assim só para você, coisinha simples de gentileza. Quantas pessoas nós colhemos aquilo que nós plantamos, não é assim? Então seja gentil, chegue sempre com um sorriso, abençoe as pessoas, comunique a graça do Senhor. Quem sabe até quando seu carro para assim no semáforo, vem aqueles meninos vendendo um saquinho de bala, situação real. Coitado, o menino está lá numa situação, compra um saquinho de bala do menino, chega no seu serviço, dá uma bala para cada um de seus colegas, você vai perceber, crente dá mesmo, sabe assim, e seja gentil. Agora o nosso homem aqui, o Daniel, em razão disso, as pessoas tiveram inveja dele, ele foi lançado até na cova dos leões. Você pode passar por 1000 situações, mas agora procure ser sempre o quê? Fiel. Se você abrir comigo a sua Bíblia em Neemias, no capítulo 13, o versículo de número 13, nós vamos encontrar um homem que lidava com dinheiro e coisas assim, e nós vamos percebê-lo sempre fiel. Neemias capítulo 13, o versículo de número 13. Neemias 13, 13. Não importa a sua posição, você precisa ser fiel. Se você é empregado, é patrão, se você é chefe, o que é importante e que você precisa é ser fiel. Olha o que diz aqui a Escritura. Neemias 13, 13 diz: por tesoureiro dos depósitos pus Selemias, os sacerdotes Zadok e o escrivão, e dentre os levitas Pedaías como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhes reencarregou que repartisse as porções para os seus irmãos. Eles foram achados o quê? Fiéis. Em 2 Crônicas, capítulo 34, segundo livro de Crônicas, capítulo 34, os versos de número 11 e 12. 2 Crônicas, capítulo 34, versos 11 e 12. Agora procure ver isto aqui, não espiritualize aquilo que é natural. Nós temos que ter o discernimento que aquilo que é espiritual,
Ainda que para o crente, o cristão, tudo é espiritual. Mas nas coisas aparentemente naturais, as pessoas dizem, não, isso é espiritual, isso aqui é natural. Mas a vida é uma só. Observe aqui, segundo Crônicas, capítulo 34, os versos 11 e 12 diz: deram-nos aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para junturas e para servirem de vigas, para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Verso 12: os homens procederam fielmente na obra. Os homens procederam fielmente na obra. E os nomes estão aqui. Pessoas aparentemente tão desconhecidas, anônimas, mas que o Senhor trouxe a honra. Os nomes estão aqui. Eles trabalharam com coisas simples, tijolos, mas o nome está aqui como um desafio para todos nós, que eles foram fiéis. Segundo Reis, capítulo 12, verso 15. Segundo Reis, capítulo 12, o versículo de número 15. Segundo Reis, capítulo 12, versículo 15. A fidelidade, o crente, a sua vida, deve ser aquela vida tão bonita no seu trabalho, que seu patrão possa confiar a você, possa confiar bens. Não existe ninguém mais fiel do que o cristão verdadeiro. Diz aqui, segundo Reis, capítulo 12, verso 15: também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Aí você pode dizer assim, mas isso são só aqueles homens assim muito maduros. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 39, o versículo de número 6, nós vamos encontrar um moço novinho, solteiro, bonito, e está aqui, Gênesis 39, o versículo 6, falando de José. José estava ali na casa de Potifar. Potifar era o seu patrão. José era não tinha nem carteira assinada naquela época, não tinha aposentadoria, ele era escravo. Mas olha aqui, Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Muitas vezes as pessoas encontram dificuldades aqui, exatamente nessa questão da fidelidade, porque ele acha assim, mas o outro está me explorando. Deus está vendo todas as coisas. Você sempre deve valer mais do que o que você ganha. Você sempre tem que valer mais do que o que você ganha. E você tem que ter sempre esse entendimento. E à medida que você vai caminhando desta forma e procurando ser diligente no seu trabalho, igual está escrito aqui em Provérbios capítulo 10, Provérbios capítulo 10, versículo 4. O irmão ali da transparência, vai colocando sempre aí. Provérbios capítulo 10, verso 4, diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Com a mão. É verdade que quando fala mão, fala de trabalho. Alguns não é significar só quem tiver um trabalho braçal, for servente pedreiro, não é bem assim. Fala de trabalho, mas assim para valer. Em Provérbios 13, o verso 4, é um texto que fala daquele que vive lá naquele mundo, só desejando, ele nunca começa a agir. Em Provérbios 13, 4, vamos dizer: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Vamos ler direito. Leia para o irmão que está ao seu lado, dá uma cutucadinha nele assim. Lê para ele, vamos ler juntos. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta.
Olha, eu estou pensando em comprar uma Mercedes, sabe? É uma Mercedes igual aquela da Lady Di, aquela Mercedes é muito boa, há uma BMW, mas começa com uma bicicleta, ou seja, ele não trabalha nem para comprar uma bicicleta e já está querendo a Mercedes. Ou seja, isso, a palavra diz, o preguiçoso, e nós vimos um pouco sobre essa questão da preguiça. Se você virar um pouco a Escritura, vamos entrar no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 5, Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 12. Eclesiastes 5:12 diz assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Se você ainda ver aqui em Eclesiastes capítulo 2, o verso 20, Eclesiastes 2:20 diz: então me empenhei por todo o coração, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Eu em nada. No Salmo 39, o versículo de número 6. Salmo 39, o versículo de número 6. Salmo 39, o verso 6 diz assim: com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Prosperidade é você ter para você e ter também para passar para os outros, sem desprezar. Não despreze aquelas ferramentas que estão ali. Você pode falar assim, mas essas talhas aqui, elas estão vazias, elas são inúteis, mas elas são apenas ferramentas para levar a um milagre, que é o fruto do trabalho. Nós temos aqui um exemplo de trabalho, por isso que nós estamos vendo, em cada 6 versos da Bíblia, um deles fala sobre finanças, fala sobre trabalho. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31. Provérbios 31, começando pelo versículo 9, que é o versículo 10. Provérbios 31, verso 10. Aqui está escrito assim: mulher virtuosa, quem a achará? Mas aqui serve também para o homem. Muitas vezes a gente fica malhando a coitadinha das mulheres, não é? Mas é o homem também. Quantas mulheres temos aqui? Levante as mãos, fique em pé, todas as mulheres. Todas as mulheres. Olha, esse texto aqui, acompanhe comigo, abra sua Bíblia, fique com a sua Bíblia aberta agora, só as irmãs, você vai ver aqui sobre trabalho, sobre comprar, sobre vender, coisa assim. Provérbios 31, o versículo número 10, diz assim: mulher virtuosa, quem achará? Acho que o maior elogio é aquela história que um dia eu contei para os irmãos, que uma irmã, quando o marido faleceu, ela pegou a Bíblia do marido e ficou com a Bíblia. E ela foi lendo, e quando chegou aqui em Provérbios 31, 10, estava escrito: mulher virtuosa, quem achará? O marido tinha escrito do lado assim: eu achei. Ela nunca tinha visto isso. Eu achei. Depois procure a Bíblia do seu marido, vê se ele já escreveu alguma coisa aí, viu? Olha, perceba o que está escrito aqui. Diz assim: o seu valor excede o de finas joias. Olha, começa a ver, começa em primeiro lugar tratando de valor. O valor. O seu valor excede o de finas joias. Verso 11: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Verso 12: ela lhe faz bem e não mal,
todos os dias da sua vida. Verso 13: busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Vai até lá no Paraguai. Verso 15: é ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. O problema é que muitas vezes ela quer dar tarefa às servas dela ao meio-dia. Dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Verso 16: que mulher é esta? Olha, examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Faz ginástica, né? Verso 18: ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Verso 21: no tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Verso 22: faz para si cobertas, veste-se de linho fino de púrpura. Verso 23: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. 24: ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinto aos mercadores. A força e a dignidade são o seu vestido, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, eles chamam de ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Vamos assentar? E eu vou pedir agora os homens para ficarem em pé. Você ficou ouvindo e falou assim: está vendo, mulher? Mas sabe, querido, tudo que lemos aqui é a expectativa do coração de Deus. Quando você começa a perceber a graça, aqueles que são casados, a graça de ter uma esposa. A esposa não é uma empregada, é uma companheira. E a palavra companheira, a etimologia de companheira, lá no latim, é conepane, ou seja, aquela que come o mesmo pão no mesmo prato. Ou seja, que divide o mesmo pão. Que divide o mesmo pão. O grande problema é que muitas vezes o marido não deixa a esposa conhecer o tamanho do pão. Ou seja, o pão no sentido do fruto do trabalho, do salário. Não sei se sua esposa sabe quanto você ganha, ou quanto você está devendo. Ela é sua companheira. Você precisa dividir o pão com ela. Muitas vezes ela acha que o pão é muito grande, quando o pão é pequenininho. Outras vezes ela fica achando que o pão é tão pequenininho que você está guardando o pão. O testemunho que está aqui, que você possa abençoar a sua companheira, você possa de coração abençoá-la. É trabalho. A prosperidade, aquilo que o Senhor tem, ausência de necessidade. E quando o irmão está vivendo sob pressão financeira, ele tem dificuldade de orar, ele tem dificuldade de se soltar, ele tem dificuldade, muitas vezes até, por isso que ninguém deve emprestar dinheiro para o outro. Se você tem, você deve dar. Se você quiser perder um amigo, empreste dinheiro para ele.
Muitas vezes tem pessoas que não vêm nem na igreja mais, por quê? Pegou um dinheiro emprestado com o irmão, ficou com vergonha, não conseguiu pagar e está numa situação difícil. Quando começamos a perceber o que está escrito aqui, diz aqui, o seu valor excede o de finas joias. Uma joia, para ser joia, ela tem que ser o quê? Lapidada, tem que ser preparada. Uma das joias que mais as mulheres gostam, preciosas, são as pérolas, não é assim? As pérolas. Mas pérola não nasce pronta. Lá no fundo do oceano está a ostra. Entra um grãozinho de areia ou qualquer outra coisa lá dentro. E aquele grãozinho incomoda. Aquele grãozinho vai matá-la. Mas o que ela faz? Ela não consegue expelir aquele grãozinho. Ela produz uma substância que vai cobrindo aquele grãozinho de areia. Vai cobrindo, vai cobrindo, vai cobrindo. E transforma aquilo numa pérola. Aquilo que é motivo de irritação pode ser transformado em uma pérola. Assim também, conforme está escrito aqui, o seu valor excede o de finas joias. No sentido que a sua vida, a sua esposa, muitas vezes pode ser motivo de irritação para você, mas que você, meu irmão, comece a trazer essa substância que é a graça de Deus, transformando, fazendo da sua esposa uma pérola. Amém? Você pode dar um beijo nela agora, se ela estiver perto? Gente, aproveita, né? Vamos assentar, irmãos. Meus irmãos, eu quero caminhar aqui nesse texto. Marque aqui a sua Bíblia, em Provérbios 31. Primeira coisa que você precisa ver é o valor das pessoas. Antes do trabalho, valorize as pessoas. Comece a valorizar. Ou seja, a pessoa vale mais do que o trabalho dela. Tenha dignidade, tenha a vida do Senhor. Aqui, o verso 10 diz assim: o seu valor não é o resultado que vale, o que vale é a pessoa. Nós temos que usar as coisas e amar profundamente as pessoas. Valorize seu colega de trabalho, valorize seu chefe, valorize o seu patrão, invista, que haja realmente todo esse valor, no sentido de você perceber a própria dignidade de Deus em cada pessoa. Não existe ninguém que seja melhor do que o outro, no sentido de ter mais o amor de Deus ou ser diferente. Todos nós somos iguais. A grande dificuldade que as pessoas tropeçam é quando deixam de ver o valor da própria pessoa. E diz aqui o versículo 11: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Não haverá falta de ganho. Não haverá falta de ganho. Não haverá falta de ganho algum. E diz aqui o versículo 12: ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Todos os dias. Não alguns dias, mas todos. E como que ela fazia? Busca, olha o verso 13. Ela busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Ela faz. Muitas vezes você fica esperando as coisas acontecerem. Você deve fazer as coisas acontecerem. Procure assim desenvolver. Ele diz aqui, é como um navio mercante que vai, busca e volta. De longe traz o seu pão. E esse trazer o pão aqui significa de longe traz o seu salário. É ainda noite, está escuro ainda e já se levanta. Dá mandamento à sua casa e tarefa às suas servas. Aí você diz, mas pastor,
Se ela for fazer isso tudo aqui, onde está o marido? Eu vejo que o ideal, dentro da nossa cultura, no modo como vivemos hoje, o ideal hoje é que a esposa, se o marido tem condição de suprir todas as necessidades da casa, a esposa não precisa trabalhar. Mas outras vezes ela busca uma realização profissional. Outras vezes o marido não tem tido condições de suprir todas as necessidades da casa. Outras vezes ela pode, porque os filhos já cresceram. O maior investimento da família é exatamente o investimento dos filhos. Outras vezes a pessoa tem 2, 3 filhos pequenos, só que ela tem que trabalhar fora 12 horas por dia, coisa assim. As crianças ficam com a babá, ela consegue coisas para casa, mas quando depois começa a fazer uma avaliação do lucro, o benefício, o custo, foi um prejuízo muito grande. Os filhos ficaram deformados, ausentes, a ausência da mãe. Então eu acho que cada irmã precisa ter realmente assim uma liberdade muito grande, uma avaliação muito profunda. Será que o que estou fazendo é o que está certo? Será que eu preciso mesmo? Ou eu estou só por causa de uma vaidade natural? Ou será que eu estou precisando mesmo? Ou eu já posso? Ou eu dou uma parada e eu volto? Ou eu que estou parado vou começar? Porque preciso. Nós estamos vivendo um período onde as pessoas têm que trabalhar. Muitos querem um emprego. E eu fico meio arrepiado quando as pessoas falam assim: eu estou desempregado. Não. Ele pode não ter uma carteira assinada, mas ele tem que estar trabalhando todo dia. Ele tem que estar trabalhando todo dia, igual essa mulher aqui. Havia uma economia informal aqui, tremenda. Ela ia lá no Paraguai, comprava coisa, vendia Avon, vendia Natura, e fazia alguma coisa. Está aqui. Mas ela não deixava o quê? Onde não pinga, seca. O importante é isso, há trabalho. O trabalho traz o quê? A dignidade. Diz aqui o versículo 18. Ela percebe que o seu ganho é bom. E a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Ela não está pensando somente nela. Olha o aspecto de prosperidade. O verso 20 diz: abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Ou seja, qualquer um que batesse lá, ela tinha algo para dar. Uma das coisas tão bonitas da vida é isso, é poder dar. Prosperidade é você ter para suprir as suas necessidades e para poder alcançar a necessidade do outro. Porque como cristãos, quem está no centro da nossa vida é o próprio Senhor. E hoje vivemos exatamente para manifestar a sua glória e o seu nome. E diz aqui o verso 21, no tocante à sua casa, não teme a neve. Ou seja, vem um plano novo, está frio, está acontecendo, não tem problema. Diz aqui o texto, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela providenciou, faz cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Ou seja, o crente, ele anda bonito, sabe? Dê uma olhadinha para o irmão que está ao seu lado. Está vendo? Ele anda alinhado, bonito. Crente, as pessoas acham que crente tem que andar feioso, sabe assim? Não, não. Não é verdade? Crente tem que andar bonito. Sabe, eu brinco de vez em quando você vir para a igreja de sandália havaiana. Não. Vem com um sapato bonito, você vai ver como que Jesus dá. Quando você caminha assim, sabe, até a sua própria vida é um testemunho. Quando a gente olha até a roupa, por exemplo, de Jesus, Jesus tinha uma roupa tão bonita, tão bonita, tão bonita. A roupa dele era tão bonita, que quando ele foi ser crucificado, eles tomaram
e os soldados falaram, vamos rasgar, e vamos ficar com um pedaço. Mas André falou, não, vamos lançar sorte para ver um só que vai ficar com ela. Ou seja, era uma coisa linda, linda. O Senhor quer os seus filhos bem. Se você gosta de abobrinha, vai ter abobrinha na sua mesa. Se você gosta de jiló, vai ter jiló. Em outras palavras, agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja teu coração. Mas não é você ficar assim, oh Jesus, manda o que deseja o meu coração, Senhor. E, não. Em circunstâncias excepcionais, Deus pode mandar o urubu trazer pão e carne para os seus filhos. Mas isso quando você está lá no deserto sozinho. Você está aí no seu trabalho, Ele vai abençoar o fruto do trabalho das suas mãos. Começa a ver o que? Trabalho, prosperidade. Quando você diz que bênção, Senhor, o Senhor está me abençoando. E à medida que você abençoa, 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 as coisas vão ficando mais leves. E começa a perceber aqui, verso 24, ela faz roupa de linho fino e vende, dá cinta aos mercadores. E olha o verso 25, e quanto ao dia de amanhã, ela não tem o que? Preocupações. Não tem nada que destrói mais. Normalmente, lá na casa pastoral, as pessoas me procuram, casais me procuram, e quase sempre, a maioria dos problemas de toda a família, de casamento, são sempre 3. É o problema na área sexual, é o problema de comunicação e o problema de dinheiro. A maior parte dos problemas, que pesa mais para um casamento acabar, a maior parte é a insegurança financeira. Ou seja, a preocupação, diz aqui, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Não tem preocupações. Não tem preocupações. A preocupação vai corroendo. Corrói. Agora, à medida que você trabalha e começa a perceber, Senhor, o fruto do trabalho das minhas mãos terá a tua bênção. E vem, e acontece, e você começa a perceber todo o favor da graça do Senhor. E diz o último versículo, dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Ou seja, ela será louvada pelas suas obras. Obras o que é? Pelo seu trabalho. As coisas, irmãos, não são tão complicadas, porque as coisas são tão simples, as pessoas complicam tanto. Por isso nós vamos nos colocar em pé agora. Feche a sua Bíblia e dê a mão ao irmão que está ao seu lado agora, por um momento. Nós temos cantado nesses últimos dias, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Existem momentos, conforme você viu nesta manhã, que você precisa fazer uma parceria na sua casa. Você e seu marido, você e seus filhos. Existem momentos de emergência também. Existem ocasiões que parece que a vida é como uma roda. Tem hora que você está cá em cima e por uma circunstância a roda move, você está aqui embaixo. Continue trabalhando para que a roda, para que você venha. Procure guardar no coração a graça da bênção. Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Você como gente, como pessoa, vale mais do que o mundo inteiro. As preocupações da vida, elas não devem de forma alguma nos sufocar. Jesus disse, para não trabalharmos só pelo pão que perece. Não é trabalharmos e fazermos da vida o motivo da vida ao trabalho. Trabalho é bom, você receber o seu salário é bom, mas que esta não seja a motivação primeira da sua vida. Pelo contrário, seu coração possa experimentar tanto
de toda a graça, de todo o favor daquilo que o Senhor Deus tem para o seu coração. Que você possa perceber que o banquete que Ele tem preparado é sempre pleno, sempre real, sempre abundante, deixando o seu coração descansar no coração do Senhor. Vamos, pois, cantar esta verdade com toda a nossa alma. Buscai primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e acrescentadas outras coisas vos serão. Aleluia, aleluia. Antes de cantarmos a outra estrofe que diz: nem só de pão o homem viverá, Jesus contou uma parábola em Lucas, capítulo 14, ele diz: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Este homem é ele. Ele deu uma grande ceia e convidou a muitos. Tudo que o coração do homem precisava estava ali naquela mesa. Tudo. Verso 17 diz: a hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Que o seu trabalho não possa de forma alguma impedir que você se aproxime da mesa do Senhor. Pare de falar: o vinho acabou. Não fique reclamando tanto por aquilo que você perdeu. Comece a olhar o que sobrou. Sobraram as vasilhas ali, aquelas talhas. E a ordem foi: enchei d'águas. Enchei d'água. E eles as encheram totalmente. Eles podiam ter enchido apenas um pouquinho, podiam ter colocado apenas 1 litro, mas eles encheram ao ponto de transbordar. É assim, quando você se aproxima do Senhor, Ele pode fazer transbordar, que jamais você possa dizer outra coisa, ser mais preciosa para você do que a palavra, do que o reino, do que a vontade do Senhor. Então levante a mão do seu irmão e vamos proclamar: nem só de pão, mas de toda a palavra. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que
comigo assim, ó Deus e Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço porque ela é viva, é eficaz, ela é poderosa. Ajuda-me, ó Deus, a ter os meus olhos abertos. Quando o vinho acabar, que eu sempre veja as talhas vazias. Ajuda-me, ó Deus, a buscar água, a encher as talhas e a descansar no teu milagre. Eu creio, ó Deus, que tu tens o vinho melhor, de uma qualidade superior, e eu quero viver, ó Deus, esta vida superior que tu tens para mim. Ajuda-me, ó Deus. Que o teu nome seja sempre realidade na minha vida. Amém. Pai Celeste, teus filhos têm orado. Tu sabes, ó Deus, aqueles que estão passando momentos tão delicados nesta área. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que tu possas trazer arrependimento, que tu possas trazer mudança de atitude, que tu possas abrir portas, ó Pai. Senhor, que possamos ver um povo não esmagado, Senhor, pelas preocupações com o dia de amanhã, mas que possamos ver teus filhos cheios da tua vida, vivendo o dia de hoje, marcados pela bênção do Senhor. Eu abençoo teus filhos, ó Pai. Senhor, para que teus filhos sejam prósperos, ó Deus, para que teus filhos tenham alegria de verem o resultado do trabalho, Senhor, te honrando, te exaltando com todo o coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos que receberam entendimento e compreensão nesta manhã? Guarde o que você recebeu, para que ninguém tome o que o Senhor Deus deu a você. Amém? Dê um abraço no seu irmão. A paz do Senhor